É com grande honra que recebemos Urbano Rodrigues Alonso, engenheiro civil, professor e um dos grandes nomes da engenharia de fundações no Brasil. Autor de livros que são referências utilizadas em pesquisas e no campo até hoje, o professor Urbano Alonso fala conosco nesse episódio do Fundcast sobre práticas de engenharia de fundações, normas e sua influência na execução de projetos e outros temas pertinentes ao campo de fundações. Seja bem-vindo ao Fundcast. Então, professor Urbano Alonso, obrigado, aqui é um prazer, né, de recebê-lo. Obrigado pelo convite. Então, né, agora a gente vai explorar um pouco mais aqui o senhor, seu conhecimento, né? Para nós é uma honra, né, recebê-lo aqui, né? Professor, a gente está no Cobranseg, né, o estúdio, né, os primeiros episódios aqui do nosso podcast está sendo gravado no Cobranseg, e ontem nós tivemos a sessão de fundações, né, com o professor Harry Poulos, o professor Luciano Decura, o Ricardo Borne. Então ali foi apresentados os resultados de toda a campanha de investigação, as estacas, né, esse primeiro teste, ou esse primeiro sítio, né, tratou, o foco foi estaca hélice contínua, né, e virão outros sítios, outros tipos de estaca, enfim, né, e agora a gente queria, né, bater um papo com o senhor sobre, né, o campo experimental em si, mas o que ele trouxe de discussão, o que foi feito em termos de discussão na tarde de ontem. Está perfeito. Tá? Então eu vou listar aqui alguns temas que foram pauta do professor Harry Poulos e do professor Luciano Decur, e eu vou trazer para o senhor poder dar sua contribuição, tá né? Então a gente vai explorando aqui o senhor um pouco, né? Questão de estaca hélice contínua monitorada com prolonga. A norma limita em 6 metros o comprimento para estacas com mais de 18 metros. Né? Por que 6 metros? Por que limitar? Existe um limite real? Né? De onde vem essa especificação normativa? Enfim, né? Na realidade, isso vem viu, Salio, das primeiras máquinas que foram utilizadas aqui no Brasil, que foram máquinas da Soilmec e máquinas da Might. E também da Yamada, espanhola. A Might e a Soilmec eram italianas. Eles vinham com trado de 18 metros e meio e uma prolonga de 6 metros. A Might vinha com um trado um pouquinho menor e prolonga de 8 metros. Bom, então as primeiras estacas que foram feitas com os equipamentos tinham essa característica, o trado em torno de 18 metros, mais 6 metros, 18 metros e meio, mais 6 metros de prolonga, fazer uma estaca de 24 metros e meio. Era o padrão da época. No correr do tempo, o pessoal lá da CCM, da Corsirone, eles também começaram a desenvolver equipamentos, apoiados usando máquina Caterpillar, mudaram inclusive o sistema de giro do topo para a ponta. E, claro, muitas empresas começaram a fazer isso. Então virou uma solução, digamos, uma solução que parecia que ia resolver todos os problemas. Caiu na graça do mercado, né? Até é natural, porque é uma solução amigável para a sociedade, não faz barulho. Principalmente ambiente urbano, né? Claro. Só que o que acontece? Muitas dessas empresas começaram a comprar equipamentos que não tinham condições de cravar o trado se não aumentasse a prolonga. A máquina não tinha potência. Entendi. E aí começou-se a ter um exagero do tamanho dessa prolonga. Porque os 6 ou 8 metros, a prolonga só entrava no terreno inicial, que é um terreno de baixa resistência, e que também depois ela era escavada para poder fazer o bloco, então não interferia muito na capacidade de carga da estaca. Mas na hora que se aumentou muito a prolonga, você começou a ter trecho abaixo do bloco que não tinha entrada, então você tinha desconfinamento. Então você tinha uma perda de capacidade de carga por atrito lateral. Sim. E isso nesse trecho inicial. Claro, eles não levavam isso em conta, usavam os métodos. Então começou a haver uma discussão muito séria, e isso acabou na revisão da norma de 2019, né? Depois teve um anexo no 2022. Houve uma discussão muito séria, muito complicada, e aí, para criar pelo menos um primeiro critério, definiu-se que continuava para o estrado de 18 metros
6 metros de prolonga. E para estacas diferentes, a prolonga no máximo 10% do comprimento da estaca, é o que está hoje. Provavelmente agora a norma está em revisão, provavelmente esse assunto vai virar baila novamente. Claro. Mas eu diria o seguinte, evidentemente que quanto menor for o trado, melhor é a qualidade da estaca. Até pelo próprio nome da estaca, né? Estaca de hélice contínua. Contínua quer dizer que tem que ser contínua, mas também não precisa ser. Mas eu acho o seguinte, o grande problema da prolonga, que eu estava comentando contigo, é que não se deve entrar com a prolonga em terreno de argila mole. Porque quando você entra com a prolonga na argila mole, mesmo que seja o trado a hélice de 18 com prolonga de 6 ou 8, se você tem argila mole já perto da superfície, você acaba entrando com a prolonga dentro da argila mole. E ao entrar na argila mole, você desconfina a argila mole. Ao desconfinar, ela tende a se aproximar da haste central. Sim. E aí você perde resistência da argila mole para o alongamento. E com o giro constante da hélice, aquilo vira como se fosse uma batedeira de bolo, né? Fica um caldo de... Um alongamento mesmo da... Mas ficou um caldo. Então, na hora que você vem concretando a estaca, vem subindo o trado concretando, como a máquina está patolada em cima na região da estaca, essa cauda não consegue ser empurrada pelo concreto. E como o concreto é mais denso que a lama, esse concreto ele acaba envolvendo a lama. E aí a estaca fica contaminada. Nós tivemos esse problema lá na ampliação do aeroporto de Porto Alegre, em que a gente tinha esse problema e resolvemos o problema aumentando o comprimento do trado. Então aumentamos o comprimento do trado para quê? Para que não entrasse a prolonga na argila mole. Então é um assunto que vai estar em discussão. Eu diria que, para mim, 6 a 8 metros de prolonga, eu acho que não seria grande, porque você faz um bloco, blocos hoje tem em torno de 2 metros. Sei lá, mais meio metro, 1 metro abaixo do terreno, você tem já 2,5 metros. E também a parte de cima, não tem argila mole, também a parte superficial do terreno, não tem grande capacidade de carga. Então, mas o ideal realmente é não ter prolonga muito elevada. Claro. Não, interessante. No campo experimental foram feitas estacas, as que foram apresentadas ali no evento de previsão, eram estacas de 25 metros. Né? E elas no depósito sedimentar. Né? Ela está em todo o seu comprimento, inclusive a ponta, no depósito sedimentar, a planície costeira brasileira. Claro, né? Balneário Camboriú não difere do restante. E ali foi feita duas estacas, uma prolonga que dava 40% do comprimento do trado, né? Era 10 metros de prolonga e 15 de trado. Eu acho que essa relação não deveria ser proporcional. Sim. Devia ser o seguinte, estacas até tanto, prolonga no máximo de tanto. Estacas acima de tanto, prolonga de tanto. Eu acho que não deveria ser uma percentagem do comprimento da estaca. Por exemplo, como você fala, o problema todo, eu digo, é se você tocar prolonga na argila mole. Tu acha que pode ter, professor, alguma relação, por exemplo, assim, no campo experimental, eu estou citando ele porque a gente está acompanhando, lógico, né? Foi uma estaca hélice de 60 centímetros de diâmetro, 25 metros. E talvez com essas estacas de 50, 60 centímetros, o diâmetro da prolonga não é tão diferente do trado. Mas você faz estacas de 1 metro, 1,20 m, 1 metro até 1 metro e pouco, então o problema também não é só problema, então é também problema da dimensão, do diâmetro da perfuração. Quanto maior o diâmetro, mais esse efeito de amolgamento ocorre, né? É um assunto que eu acho que agora, nessa revisão que está sendo feita agora da norma, vai voltar à baila, viu, Charles? O que a gente teve de resultados foi que essa prolonga, com 10 metros de prolonga, num trado de 15, né? Foram 25. E sem prolonga, trado contínuo com 25, os resultados deram muito parecidos. Assim, a gente não encontrou... É que o diâmetro também não é tão grande, não é tão grande. Então talvez até, aproveitando essa... Que é importante essa pesquisa, né? Então, talvez aproveitar essa tua observação, para na norma, então, fixá-lo na relação comprimento de estaca e diâmetro de perfuração. Talvez seja o caso. Pode ser. Mas é um assunto que vai ser discutido, com certeza. Sim. Acho que o intuito é a gente avançar na pesquisa, né? ter controle nos ensaios. Aí veja, eu acho que também cada terreno é um terreno, né? Sim. Então acho que o problema de você fazer uma norma, você acaba engessando, né? E às vezes
você fica amarrado, mesmo no terreno que não teria problema, Isso. e você é obrigado a seguir a norma, né? Porque hoje a norma Sim. tem força de lei, né? Sim. Um outro assunto que a gente abordou bastante, foi tema ontem na discussão, foi a estaca hélice contínua embutida em rocha. Sim. Então, simultaneamente as estacas de 25 foram para o evento de previsão, foram executadas estacas de 40 metros. Certo. Então, no solo residual e na rocha branda. Exatamente, na rocha branda, uma rocha. Até uma rocha é um gneiss. Com um grau de alteração A2, A3, mas extremamente fraturada. Eu sei, isso é que é importante, né, fraturada. Né? Isso, exatamente. Então, mas a gente esbarra assim ainda num critério, talvez, como a gente está falando, né, no cenário nacional, muita gente não, a hélice contínua não avança além do impenetrável do SPT ou do cone, por exemplo. Veja, o SPT não é o ensaio adequado para definir se a estaca hélice contínua entra ou não entra no terreno. O problema da hélice contínua não está ligado ao SPT. Um SPT baixo em argila plástica, você não consegue avançar com a perfuração, porque ela entope na ponta do trado e ela fica rodando e não avança. A hélice contínua, sendo o terreno quanto mais granular for, mais fácil é de perfurar. Então, se tem uma rocha branda extremamente fraturada, se você consegue entrar com os dentes nas fraturas, ela avança, independente do SPT ser 40, 50, ser impenetrável a percussão. Então, o problema da introdução da hélice está muito mais ligado às características de granulometria do solo do que ao SPT. Sim. Então, eu sempre falei, eu fiz aqui a fundação do Fórum de Blumenau, entrando no material, fiz acho que 3 ou 4 obras aqui em Florianópolis, quase não tinha estacas curtas, só que eu fazia diferente. Eu não trabalhava com a ponta, com as palas, a ponta de aço. Eu trabalhava, botava ponteira de vidia. Mas não tem problema. O problema é isso que eu digo. Às vezes um terreno de SPT 20, mas se é argila, você às vezes não consegue passar. Se bem que hoje a própria Closerone já tem máquina hélice com pull down. Então, isso aí já é outra história, né? Mas aqui vocês estão fazendo aqui, que eu saiba, não tem o pull down. Sim. Aqui eu acho que é a CK300. É uma máquina de uma capacidade altíssima de torque, uma das maiores aí do Brasil. Né? Então é um equipamento robusto, né? Claro. Uma coisa que a gente tem analisado, assim, a gente tem feito essa discussão do impenetrável, da SPT e do cone, a gente tem pedido também sondagem rotativa. Sim, claro. Para identificar o que tem abaixo do impenetrável. Lógico, evidente. E essa classificação da rotativa tem usado o que? As classificações de grau de alteração, fraturamento. É o clássico, né? Isso, é um clássico. Mas isso tem possibilitado a gente, né? Olha, acho que há uma expectativa que a gente consegue avançar com equipamento, né, mais com capacidade de torque. E um detalhamento mais adequado para a ponta do trado. E aí a gente tem conseguido embutir a estaca nesse material. E isso tem trazido um desempenho melhor para a estaca. Lógico. A gente, nos ensaios de prova de carga, você atinge cargas altíssimas com deslocamento baixíssimo. Com pouco recalque. E aí veio talvez a pergunta que a gente se faz, né? É assim, até que ponto eu consigo, né? É válido eu avançar o trado nesse material, ou seja, tem toda a competência da perfuratriz, do trado. E em contrapartida, para nós chegarmos naquela profundidade, eu tenho que ter uma prolonga. Sim. Entendeu? Tem uma perda lá daquilo que a gente conversou. Eu sei, perde lá em cima e ganha lá embaixo. Isso, até que ponto o senhor enxerga aí se é válido? Isso aí está em aberto ainda. Sim, está em aberto. Isso tem que ser investigado. Né? Claro, com claro, sem dúvida, né? Não, veja, aquilo que eu falo, né? Sempre que possível, a prolonga menor possível. Isso como uma regra geral. Agora, é claro que isso para os casos normais, né? Agora, se você tem um caso que você entra na rocha, porque a hora que você entra na rocha, teoricamente, a ponta não recalca. Sim. Então você tem praticamente recalque só elástico da estaca. Então talvez a prolonga não interfira muito na capacidade de carga. Claro. Mas veja, é assunto novo ainda, viu? Porque como eu te falei, eu já fiz obra entrando na rocha branda,
sem problema nenhum de capacidade de carga de ponta. Sim. E levando em conta a resistência da rocha. É assunto novo que a gente está discutindo, com toda certeza. Está sendo falado ontem, acho que é importante a gente continuar nessa... Exatamente, né? exatamente. Não tem dúvida. Isso é para vocês que são mais novos. Senão a gente acabar com tudo que não vai dar para vocês. Sempre vai ter mais coisa. Não, tem que ser para vocês, claro. Professor, um outro assunto abordado foi a questão de estacas hélice contínua monitorada integralmente armadas. Veja, a gente conversou um pouco antes ali, mas vamos... O problema é o seguinte, claro. Hoje as hélices contínuas que tenham armaduras compridas, elas necessitam, isso para mim é sagrado, tem que ter um tecnologista de concreto junto com a estaca. Eu já fiz obra no Rio de Janeiro, que é uma região quente, está até divulgado em artigos meus aí, e que eu botei no Rio de Janeiro 22 metros de armadura. Armadura de gaiola, né? De gaiola, mas que com um tecnólogo que desenvolveu um traço, ele desenvolveu, a gente testou inicialmente. Então, o problema da hélice contínua armada integralmente ou com grandes armaduras depende de ter um tecnólogo de concreto que conheça bastante concreto, porque senão você não desce a armadura. Aquele negócio, nós geotécnicos não temos muito pouco concreto, não é a nossa praia. Passa para quem chama, quem estuda, quem pesquisa, quem sabe. Não é a nossa praia. Claro. Eu não abro mão em estacas com armaduras longas. Pode ser até o tecnólogo da própria empresa que vende o concreto, mas o cara que entenda de concreto. Sim, o cara que entende. Ele desenvolve um concreto com aditivos, modificadores de viscosidade e tal. Tem toda uma... Hoje o concreto é uma ciência bastante desenvolvida. Mas para mim é o seguinte, armaduras de estaca hélice contínua, se tiver um tecnólogo que conseguir fazer um traço adequado, eu digo, bota qualquer armadura na estaca. Essa experiência de inserir 40 metros num perfil metálico... Isso já é um avanço. Um avanço. Mas com toda certeza foi traço estudado. Não, foi um grout todo desenvolvido. Sim, mas não foi pelo geotécnico. Não. Foi pelo é o que eu digo, tem que ter um tecnólogo de concreto. Sim, tem que ter. Senão dá bobagem. Concordo plenamente, né? A gente teve desafios ali tem que ter um guindaste para inserir, né? Não, veja, tudo, é claro, para poder botar uma armadura comprida, você tem que ter um guindaste auxiliar, já tem que estar com a armadura levantada. O problema da introdução da armadura passa pelo traço e pela rapidez entre concluir a estaca e tentar entrar a armadura. Não adianta, acabou a armadura, vai raspar, o cara vai atender o celular, depois vai chamar o guindaste. Aí não desce nem com traço bom. É isso aí. Tem que ser com rapidez e com traço adequado. Legal. Professor, surgiu uma discussão se há um limite, assim, é até uma pergunta estranha, mas se há um limite de altura de prédio para a solução em hélice contínua? Isso não existe, cara. Isso não existe, é problema de carga. A não ser que o prédio é tão pesado que a quantidade de estaca não cabe no terreno. Bom, aí acabou. Mas qual é o problema de ser estacas cavadas, se estaca raiz? Executivamente consegue e atende as condições. É um problema de carga. Um problema de carga e deslocamento, enfim. Claro, mantendo o espaçamento de estacas normais, de norma, em torno de 2,5 a 3 diâmetros, né? Mas é um problema de você ter um sistema portante, que pode ser qualquer tipo de estaca, para equilibrar a carga que vem lá de cima. A questão do limite de carga em hélice contínua também, por norma, assim, vamos trabalhar com 5 ou 6 MPa, por 3 armadas. Esse é o problema, isso aí é o seguinte, isso é para estaca hélice contínua não armada. Então, para não armada, a norma limita que você não passe de 60 quilos. Agora, nada impede você passar 60 quilos, desde que você arma a estaca ao longo do tem uma tensão maior que 60 quilos. Então, como você tem um diagrama de transferência de carga, você vê onde que a carga dá no máximo 60 quilos, e depois você arma e pode usar uma tensão maior. Não vejo. Os 60 quilos é para se você não armar. Porque aqueles 4, 6 metros que a gente bota na estaca, aquilo não consideramos como armadura. Aquilo é porque quando você escava para fazer o bloco, você usa a concha da reta escavadeira. E ela pode bater na estaca e quebra a estaca. Então é uma armadura apenas de ligação. Não tem nada a ver com estrutural. Agora, você pode aumentar a tensão na estaca, armando como se fosse um pilar. Claro.
sem dúvida. Daí é que volta a ideia de que tem que ter um tecnólogo de concreto. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que está bem alinhado, está bem entendido, né? A gente, lógico que, apesar de ter a campanha de investigação geotécnica, ali, todos os ensaios, a gente apresentou qualidade, a execução das estacas, então estacas mais curtas, 25, 40 metros, armadura integral, estudo de prolongo, embutimento em rocha. Tudo isso está sendo, foi abordado nesse campo instrumental, discutido, enfim, né? É uma experiência que você tem que divulgar, né? E isso, por isso que foi apresentado no Cobranseg. Acho que é um congresso que congrega os brasileiros, toda a classe geotécnica do Brasil, né? Claro. E isso é validado de alguma forma com as provas de carga. Evidentemente. A prova de carga, para mim, é coisa fundamental. Né? Então, eu queria um pouco da experiência do senhor, né? Sobre prova de carga estática, convencional, instrumentada. Veja, eu acho o seguinte, para efeito, pensando apenas em obra, não em pesquisa, prova de carga resolve o teu problema. Você tem carga, e acabou. Agora, para pesquisar transferência de carga e etc e tal, aí tem que ter instrumentação, não tenho a menor dúvida. Então a instrumentação, para mim, eu diria o seguinte: faz-se naquelas obras que comportem o custo de uma instrumentação com o objetivo de obter algo a mais. Isso. Mas não para definir, porque para definir se a estaca aguenta ou não aguenta, é prova de carga. Sem instrumentação, não teria. Né? É assim que eu entendo. Porque na prova de carga, se é estático, você tem a carga e tem o recalque. Então, deslocamento. Agora, é claro que para poder fazer, para evoluir, é evidente que tem que fazer instrumentação. A gente tenta implementar prova de carga instrumentada, claro que aqui é um campo de pesquisa, né? Lógico, aí justifica. Né? Mas numa obra que se queira aplicar mais cargas, queira considerar o nível... mas o mais carga você está amarrado pela norma. Sim. Então, se você quiser mais carga, tem que armar a estaca. Pois é. Mas acho que mesmo se a gente seguir todo esse roteiro, né? Sim. Olha, eu quero considerar mais carga. Lembra, o tema do Cobranseg desse ano, que é sustentabilidade, né? Claro. Então, a gente, vamos tentar aplicar um nível de carga maior na estaca. Sim, é só armar lá. É isso aí, né? De repente, como embutir no material mais resistente, como armar... Aí é uma transferência de carga. Você tem dois problemas. Um problema estrutural da estaca, capacidade estrutural, e um problema geotécnico. Então, a primeira coisa que você faz, você quer uma carga X. Sim. Esquece lá que é o terceiro aqui, né? Uma carga X. Primeiro, você sabe se geotecnicamente, com os equipamentos que você tem, você consegue dar. Conseguiu dar? Bom, agora vamos ver a estaca. Bom, onde tiver mais do que 60 quilos por centímetro quadrado, eu vou armar a estaca. Não, perfeito. Acho que... A norma não impede que você trabalhe com mais. Só impede se você não armar a estaca. E aquela armadura que a gente bota de 4 a 6 metros, aquilo não é considerado armadura. Aquilo é uma necessidade para evitar que, quando se escava para fazer o bloco, a coxa da máquina, ao bater na estaca, não quebra a estaca por flexão. Perfeito. Nos ensaios de prova de carga, a gente tem tentado especificar níveis de cargas elevados nos ensaios, assim, né? A norma muitas vezes nos orienta assim, as pessoas, vamos, por exemplo, critério de desempenho, fazer prova de carga com 2 vezes a carga de trabalho, né? Mas de repente, vamos incentivar, não limitar na carga de trabalho, ou 2 vezes a carga de trabalho, vamos tentar explorar para levar ao máximo. Eu sei, né? O problema é assim, por que usa o fator de segurança 2 numa estaca de desempenho? Tudo passa, na realidade, não é o fator de segurança só que ele interessa, é a probabilidade de ruptura que você tem que atender. Então, a probabilidade de ruptura depende da forma da curva de Gauss. Quanto menos dispersão você tiver, menor pode ser o fator de segurança para o mesmo probabilidade de ruptura. Então, é por isso que o Alck fala, né? O Alck está desenvolvendo isso. Então, o que acontece é o seguinte: se você você não tem nenhum teste, porque a norma também, até acho que são 100 estacas na estaca descontínua, não te obriga a fazer prova de carga. Se não te obriga, teoricamente a dispersão é maior. Porque você está correndo, não está testando nada. Então você trabalha com 2. Mas se você faz prova de carga, para mim, algo que tem prova de carga é que você passa a ter mais conhecimento do terreno e mais conhecimento do desempenho, você poderia reduzir o fator de segurança mantendo a mesma probabilidade de ruptura. Então só o fator de segurança
não é adequada para tomar decisão. E quanto mais prova de carga você fizer, mais você pode fechar a fator de segurança. Porque veja, mesmo na norma, se você pegar peso de água, a norma fala que ela é 1,1. Sim. Por quê? Porque o peso da água você conhece bem, não tem grande dispersão. Agora, você faz uma previsão em cima de um método teórico, empírico, o que seja. Num terreno que às vezes você não tem nem experiência. Então é de se esperar que nessa situação você tenha uma dispersão grande. Então, para poder manter o mesmo problema de ruptura, você tem que botar um fator de segurança maior. Daí é o 2. Sim. Não, perfeito. Uma coisa, essa questão da carga do ensaio, da prova de carga, o objetivo é a gente, vamos tentar chegar próximo à carga de ruptura geotécnica da Isso seria sempre ideal. É sempre ideal, né? Porque claro, é melhor do que tu ter um trecho inicial da curva e depois entrar num método de extrapolação. Não. Isso aí, né? Aí começa a ter coisa que não tem confiabilidade. Exato. Então a gente tenta, e isso de alguma forma estimula também as empresas de prova de carga a estudarem mecanismos de reação. Mas aí você passa por um problema, né, Salles? Claro. É que você tem que ter um sistema de reação. Quando você projetar, então, um sistema de reação para uma prova de carga, você diz, vou dar para carga até 2. Bom, mas me faz um sistema de reação que se eu quiser ir até 3, ou até 2,5, ou até 4, que ele aguente. Isso. Porque o que acontece é que hoje o que acontece? Os caras montam um sistema de reação que só vai até 2. Aí você chega em 2, aí você quer um pouco mais, não dá, porque a hora que se meter carga, o sistema levanta. A gente tem aplicado aqui, professor, as empresas, né, que fazem prova de carga, um sistema de reação com aqueles estacas helicoidais. Não, essa é a grande novidade que existe. E tem chegado, por exemplo, estaca hélice contínua de 60 centímetros de diâmetro, por exemplo, né, a 7.500 kN, sim. nível de carga. Essa é a grande novidade das provas de carga, essas estacas helicoidais. Porque elas barateam a prova de carga muito, porque são elementos que você recupera. Essa, para mim, é a grande novidade nas provas de carga. Claro, legal. Também faz a questão da definição da carga de ruptura, da curva carga de deslocamento do ensaio. Essa definição da carga de ruptura faz sentido usar aquele deslocamento de 10% do diâmetro? Eu não vejo assim não, viu? Eu não vejo assim não. Quer dizer, ou você faz uma prova de carga que você chega na ruptura, aí você pode botar o que você quiser, ou se não chega, esse negócio de 10%, isso é coisa da época do Terzag ainda, lá de 1940 e pouco, nós estamos em 2024, cara. Na realidade, eu digo o seguinte, a gente sabe que a capacidade de carga por atrito lateral se esgota com pequenos deslocamentos. A da ordem de grandeza. 2%? 3%. Aí, porque até você chegar com a carga lá da ponta, praticamente é só atrito lateral. E aí o encurtamento da estaca é só encurtamento elástico. A hora que você começa a chegar mais perto da ponte, da ponta, que você começa a mobilizar a carga de ponta, aí você passa a ter recalques maiores. Agora, se você, por exemplo, vai até 2 vezes a carga e você já vê que a curva está começando a inclinar, aí você pode até usar qualquer desses métodos aí de Bondelli, o Mazukiev, coisa do tipo. Agora, querer usar numa estaca aí não tem sentido, aí não faz sentido. Está no escuro. Aí esquece. O ideal realmente, eu diria o seguinte, eu acho que o ideal seria assim. Bom, a própria norma já, inclusive, se você faz a prova de carga antes do projeto, ela te permite, por quê? Porque se fez a prova de carga, você já reduziu a dispersão da curva de Gauss. Mas quando ela fala que a fotossociação 1,6, não quer dizer que ela diminuiu a probabilidade de ruptura. A probabilidade de ruptura continua a mesma. Diminuir a dispersão. Né? Só você reduz a sua segurança porque você trabalha com valor médio. Então, esse fator é tanto menor quanto menos disperso foram os resultados. Perfeito. É que a turma não trabalha com probabilidade de ruptura, trabalha com fator de segurança, que é muito mais fácil. Só que o fator de segurança sozinho, ele não resolve, não quer dizer nada. Isso aí o Hawking tem muito. Ele já, né? A questão da instrumentação na prova de carga estática,
Você tem tido experiência? Como é que não, eu não tenho feito instrumentação, não. Eu tenho feito só prova. Porque eu não sou engenheiro eu sou engenheiro de execução, né? Então eu quero saber se a minha estaca está segura ou não. Tá bom. Tranquilo. Não tenho feito instrumentação. Professor, outros tipos de prova de carga, ou a norma ainda entende como PDA, o ensaio de carregamento dinâmico? Hoje eu uso muito PDA. Mas para hélice contínua? Também. Eu uso muito PDA. O PDA tem a grande vantagem que é um pouco mais rápido, você consegue abranger uma quantidade maior de estacas no mesmo dia. Coisa que uma prova de carga estática você fica restrito a uma única estaca. Então eu tenho usado. Agora, Só tem tido algum problema assim, de quebra de estaca por conta do ensaio? O que eu tenho que ter, até eu trabalhei no Cobrancelli, você chega a dar uma olhada, é o que eu tenho tido, mas não é só hélice contínua, é tecido em raiz, em franque, estacas sem ponta. E aí eu tenho usado a cravação dinâmica para cravar a estaca, para restituir a capacidade de carga, porque qual é a vantagem de fazer essa solução? É que eu não preciso fazer reforço de fundação. Porque se eu tiver que fazer um reforço de fundação, eu vou ter que cravar mais estacas. Só que ao cravar mais estacas, eu mexo no bloco, porque vou ter que botar o bloco. E hoje em dia, Salles, o pessoal não dobra mais ferro na obra. Então quando o cara fecha uma obra, ele já fecha o ferro e tudo lá. A hora que você faz um reforço, você tem ou abandonar aquela armadura, ou ter que criar uma armadura complementar. Então, a grande vantagem dessa cravação que eu tenho feito é que eu retorno a capacidade de carga da estaca e não mexo na área estrutural. Então o cara libera bloco, mas tem que ter. Agora, no passado eu fazia isso, se ele não tinha PDI, não tinha instrumentação. Era meio da. Agora não, agora eu uso o ensaio de PDI, que é o PDA, que eu uso, eu vejo tensões, aí eu limito a altura de queda. Às vezes eu fico gravando a estaca com a altura de queda pequenininha, para não danificar a estaca. Legal. Esse é o trabalho meu que está aí, que eu acho que tem sido muito pouco. Acho que é uma coisa até meio uma novidade para o pessoal. Legal, bom, fica aí a dica, né? E ensaio bidirecional? Sim, eu estava até conversando com o pessoal aí da Arcos. Eu acho que o ensaio bidirecional tem um grande futuro, mas ele ainda depende de algumas coisas que têm que ser feitas. Então, uma das coisas que já fizeram, que até conversei com a Arcos, eu sempre defendi que além de ter o teu telho na base da célula, o teu telho no topo da célula e a medida de recalque lá em cima, eu falei que é o seguinte: nas estacas hélice contínua, tudo bem, porque na hélice contínua você encrava a célula depois que você concretou, então não tem perigo de ter material de baixa resistência embaixo. Mas numa estaca escavada, quando você começa a fazer a concretagem, essa concretagem ela vem com a borra em cima dela. Sim, é polímero muitas vezes. Tudo, né? Então o que acontece? Muitas vezes fica por baixo da célula. E quando você carrega e mede o recalque da base da célula, não quer dizer que você está medindo o recalque da ponta da estaca. Está medindo esmagamento de concreto. Então, já há muito tempo que eu pedi para o pessoal botar também um teu-telho na ponta da estaca, criar um quarto teu-telho, para ver se o recalque do teu-telho da ponta da estaca está da mesma ordem de grandeza do recalque da base da célula. Se não estiver, está esmagando o concreto. Eles já me disseram que já estão fazendo. Isso eu venho cobrando desde o tempo. Que bom, legal. O senhor participou até da discussão aqui anteriormente sobre a discussão do Gama C. Ficou algo? Porque a norma nossa de fundações, ela estabelece, criou as classes de concreto, em função do grau de agressividade. Exatamente, porque o grande problema é que no passado, né, Salles, o pessoal comprava o concreto pelo FCK. E o FCK que a norma exigia era um FCK de 200 kg, 20 MPa. O que acontece? 20 MPa você consegue com muito menos de 400 quilos. Então, para evitar esse problema, passou-se a não se fixar mais na norma FCK. Fixou-se tipo de concreto em função da agressividade do local. E como a gente sabe que há uma diferença de capacidade de carga de ruptura de elementos que se tira da estaca com os que medem no corpo de prova, e há uma grande dispersão, porque na própria estaca, a hélice contínua, por exemplo, você tem problema de migração
de exsudação. Então essa sudação ela faz uma migração de água e o trecho superior da estaca ela fica com menos resistência, no meio ela tem uma estrela um pouquinho maior e lá embaixo mais ainda. É no topo da estaca que eu tenho pior concreto, que eu tenho a maior carga. Sim. E a dispersão que se tem observado em estudos feitos na época da Angra dos Reis, é que há a resistência de concreto tirado do corpo de prova da estaca era menor do que do corpo de prova. E existe até uma correlação de você definir qual é o FCK que tem que ter no corpo de prova para garantir o FCK no concreto da estaca. E, agora, por que 2,7? Porque a dispersão é muito grande. Sim. E como sempre a experiência nossa que tínhamos era com FCK 20, na realidade misturou-se a dispersão com uma conta de chegada, coisa de dinheiro, sim, né? No fundo, se você fizer a conta 20 MPa com 1,8 e fizer FCK 30 com 2,7, você vê que chega mais ou menos. Mas agora isso vai ser discutido, está discutido agora na norma, tá? Sim. Acho que é importante a gente, né? A norma põe os limites com o objetivo também de não deixar. Claro, da garantia para você não ter um acidente, né? Mas também não deve ser um impeditivo de que a gente evolua no processo executivo, nos materiais, a ponto de, né, qual é a nossa preocupação, né? É que esse avanço do conhecimento dos materiais passe a não ser mais novo, né? Deixa eu te dar um exemplo, um exemplo de obra recente que eu acabei agora. Não era hélice, mas era estaca escavada, a mesma coisa. Na hora que te escavou a estaca para poder cortar, para ligar com o bloco, algumas estacas tinham migração de água por dentro, tinha um olho de água subindo. Então a gente eu mandava tirar 2 corpos de prova dessa estaca para ver qual era o FCK real. E até comparar com o FCK do corpo de prova. O FCK teria que ser 30 MPa, que era aquela nova. Mas se desse 20 no corpo de prova da estaca, eu liberava a estaca. Porque era FCK medido na estaca. Entendi. No fundo é isso aqui, ou é 30 com 2,7, ou é 20 com 1,8. O importante é assim, que a gente tenha um entendimento que se faz tudo com qualidade, claro, com controle, a gente pode buscar um nível de eficiência melhor da fundação. E eu te digo mais uma coisa, quando se faz um projeto de tanto escavada, discutida, você faz pela carga máxima. Sim. Então quando acontece um problema desse, você pode tirar o corpo de prova como tiro e eventualmente até se tem carga menor naquela estaca, eu faço a conta de trás para frente. Eu calculo como se fosse um pilar, com o FCK que eu medi no corpo de prova que é da estaca e comparo com a carga que está na estaca. Ou seja, é um problema de engenharia. Não se pode engessar. Sim, não é nem condenar tudo, nem... Exatamente. Deu um problema na estaca. Agora, o não fazer reforço nessa estaca, gravar as estacas, para mim é uma grande sacada. Eu acho que agora, com esse trabalho do Congresso, muita gente vai ter que controlar. Porque quando eu falava que eu ia cravar a estaca de Frank, por exemplo, você vai cravar a estaca? Não, cravar a estaca, qual o problema? Ou ela dá carga ou ela não dá carga, qual o problema? Então eu cravei estacas Frank, cravei estacas raiz que não tinham carga, cravei estacas escavadas que não tinham carga e esse ano eu cravei hélice contínua que não tinha ponta. Então aí todas as 4 tipos de estacas com o mesmo procedimento de restituição da capacidade de carga da estaca, sem fazer reforço da fundação. Legal. Que é para poder não mexer nos blocos. Que bom. Legal. Isso para a obra é uma o cara gosta. Nossa. Eliminados. Imagina ter que fazer reforço, aí tem que envolver o calculista da obra, o cara já fica puto. Muitas vezes já teve a desmobilização do equipamento, toda uma dificuldade. Sempre tem. Hoje a execução é muito rápida. Muito rápido, exato. Então, digamos assim, cria um transtorno para obra muito grande. E com a cravação os caras só falta de... Professor, obrigado. Tem alguma coisa que a gente não falou, que o senhor queria falar? Não, eu queria falar uma coisa que eu acho que é importante, que também não se tem divulgado muito. Os controles que a gente faz
as medidas que a gente faz no taracorde, não sei como é que chama aqui, no saci, sim, no equipamento de bordo. Aquilo ali não é um controle de capacidade de carga. Aquilo é um registro de informações durante a execução da estaca. Porque para mim um controle de capacidade de carga de uma estaca pressupõe que você tenha medidas e tome decisão na hora que está executando. Para mais em cima, ou vai mais abaixo. Com aquelas medidas, aquilo ali é uma medida do torque, da hélice. E o problema da capacidade da carga da hélice não está só no elemento que se mede na introdução do trado. O grande problema de capacidade de carga de estacas hélice contínua é na partida da concretagem. Ou seja, mesmo que você faça controle pelo torque, você não tem garantia de que a estaca tenha capacidade de carga. Porque para você poder dar partida na concretagem, você é obrigado a levantar o trado em torno de 20 a 30 centímetros. Para poder soltar a tampa. Se você está no material fino, um silt ou uma areia fina, com água, que é sempre com água, na hora que você puxa o trado, a tendência, que funciona como uma seringa, a tendência é trazer esse material fino e água para baixo quando se joga o concreto, a pressão que ela aplica ali não consegue mais jogar para fora. Então você acaba ficando com a estaca com a ponta em cima de um material compressível. Por isso que tem que... Então, o problema todo da hélice contínua está na partida do concreto, entre outros. Sim. Então tem que haver uma coordenação muito boa entre o operador do equipamento com o funcionário que fica lá no coxo, jogando concreto. Então, o cara tem que fazer o seguinte: ele chega na cota de ponta, ele avisa o cara do coxo, através de sinal, ele joga o concreto e ele começa a levantar. Porque o cara começa a levantar, ele já expulsa a tampa e já evita esse problema de... É mais ou menos, eu falo como quando o cara vai aprender a dirigir. Para dirigir, o cara tem que apertar o acelerador, a embreagem e apertar o acelerador. Se ele não tem essa coordenação, o carro para. Aqui é a mesma coisa. Se não tiver essa coordenação, você tem a estaca, mesmo que tenha controlado pelo torque. Você tem uma estaca que não tem capacidade de carga de ponta. Essa que trabalha aí, que é o legal. Uma coisa que tem sido feita aqui eu sei. Eu acho que o Ricardo tem conversado Mas aí o que eu falei com ele, tudo bem, essa seria uma solução, só que aí você perde a tampa, porque aquela correia, e os caras não querem perder a tampa, então o cara não quer perder a tampa, e em função disso ele faz uma concretagem com deficiência de carga de ponta. Esse é o grande problema da hélice contínua que eu vejo. Tem que treinar. E outra coisa que é importante treinar também, que isso eu tenho visto. Como a hélice contínua parece que é uma estaca muito fácil de fazer, você pega o operador de guindaste e manda o cara fazer. Eu acho que tem que pegar o operador do guindaste e fazer um curso explica para ele o que é uma sondagem. Ele, quando estiver furando, olhar uma sondagem, entender o que é aquele número. Eu fiz isso na Frank. Os operadores da máquina da Frank conseguiam entender o que era. Eu mostrei como é que era uma areia, como é que era uma argila, o que era o SPT. Por que a gente parava naquele comprimento? E eles sempre estavam fazendo a perfuração, a introdução do trado com uma sondagem na frente. Legal. Tem que fazer isso. Tem que fazer, porque na realidade é um reflexo, ele tem que entender o que ele está... Claro, não é ficar roda 20 metros, rodei 20 metros, o cara vai... Não é assim. Ele tem que ter um entendimento qual é a camada que ele saiu, de repente ele tem a medida que ele vai introduzindo o traço, ele vai comparando com o SPT, ele vai tendo uma sensibilidade, se está mais difícil, menos difícil, de repente a ponta estaria num terreno teoricamente mais resistente, mas ele percebe que não está bem resistente, aí sim, você passa a ter um pouco de controle. Legal. E isso a turma não faz. Não. Tá certo. Legal, professor. Quer dizer, apesar de parecer que é uma estaca fácil e tudo, mas ela depende do operador, do equipamento. Como são dois, do operador junto com do operador da bomba. Da bomba lá do coxo. Professor, obrigado, professor Mano. Né? Obrigado a você pelo convite. Dois episódios com o senhor aí, né? Obrigado pela sua disposição. É sempre uma alegria para nós, uma honra. Muito obrigado. Tê-lo aqui. E que bom que o senhor tem nos ajudado aí em várias discussões aqui, né? O Paulo Salles também. Então, o atendimento do senhor com o Ricardo também, a relação. Sim, estamos sempre em contato.
para nós aqui é extremamente gratificante. Eu agradeço. Obrigado. É muito bom. Valeu, obrigadão.